Oi, gente, bom dia. Essa é a nossa primeira aula teórica desse módulo sobre relações, da nossa disciplina sobre relações de gênero. A proposta da primeira aula é fazer uma discussão conceitual. O que é gênero? E aí eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui nos slides para a gente discutir um pouquinho o que significa falar sobre gênero quando estamos conversando por meio das ciências sociais. Então, esse é o marco teórico-metodológico que a gente está usando, o que as ciências sociais falam sobre gênero. Então, no primeiro vídeo, eu falei para vocês que falar sobre gênero era falar de uma perspectiva multidisciplinar. O que isso significa? Diferentes campos do conhecimento, a biologia, a psicologia, a antropologia, a sociologia, a história, a geografia, diferentes campos de conhecimento trabalham com esse grande tema do gênero. Mas nessa discussão dessas semanas que eu vou acompanhar vocês, nós vamos discutir principalmente por meio das ciências sociais, ou seja, pelo marco do que as ciências sociais, a sociologia, a antropologia principalmente, já produziram sobre gênero. Então, o que quer dizer gênero? Gênero, para ciências sociais, é falar sobre uma diferença sexual socialmente organizada, ou seja, é falar sobre os atributos estabelecidos socialmente para o feminino e para o masculino. Isso quer dizer que gênero vai depender da socialização, ou seja, ela é aprendido, gênero é aprendido pedagogicamente nas nossas relações sociais. Então, vai depender da cultura, da nossa cultura. Uma das perguntas que a gente pode fazer é como os papéis, representações sociais, símbolos e significados organizam o feminino e o masculino na nossa sociedade. Isso significa, então, que gênero na sociedade brasileira e gênero, por exemplo, na sociedade australiana, não necessariamente serão a mesma coisa, não necessariamente terão os mesmos significados. Gênero, nessa perspectiva, é uma forma de classificar. E aí a gente pode pensar na ideia de gênero literário. Você tem uma poesia, você tem uma dissertação, você tem um romance, tudo isso do gênero da literatura significa classificação. Mas quando estamos falando de relações de gênero nas ciências sociais, estamos falando de uma classificação primeira, ou melhor, uma classificação primária. Antes de nascer, nós já estamos começando a ser familiarizados com essa classificação. O que é isso? Antes mesmo do nosso nascimento, principalmente depois da invenção do ultrassom na década de 50, da sua popularização na década de 80, a gente já nasce com essa classificação em vigor. Então, ela é anterior ao nosso nascimento, ela é anterior à nossa existência como indivíduos. Quando a gente pergunta, uma mulher está grávida e a gente pergunta, é menino ou é menina? Nós já estamos fazendo essa classificação, ou seja, essa, esses atributos de gênero operarem antes do nascimento dos indivíduos. Então, ela é anterior, gênero é anterior aos indivíduos. Isso não significa que gênero necessariamente seja natural, nós estamos falando do atributo que é social. Nós não estamos falando das diferenças naturais entre corpos sexuados, mas sim como nós interpretamos esses corpos sexuados, como é que a gente distingue eles no nosso cotidiano social. Isso quer dizer que estamos falando sobre papéis que podem ser modificados. Então, ser mulher, por que gênero também é uma discussão na história? Ser mulher e ser homem, ou significados do masculino e do feminino ao longo da história humana, não vai ser a mesma coisa. A sociedade, como a gente vai discutir, por exemplo, na próxima semana de aulas, a sociedade brasileira tinha relações sociais entre gêneros na colonização, no período colonial, que são relações sociais diferentes das relações sociais atuais. Então, ao longo da história, esses significados, esses papéis também se transformam. Eles não são os mesmos de sociedade para sociedade e também não são os mesmos de uma sociedade ao longo da sua própria história.
Gênero, quando a gente está falando de gênero como um conceito, então, nós estamos rompendo com a ideia ocidental de que a natureza explica os papéis sociais. Ou seja, de que o sexo ou a genitália explicaria o gênero ou determinaria os papéis sexuais específicos e também determinaria um exercício da sexualidade específico. Ou seja, uma pessoa ao nascer com uma genitália masculina já determinaria-se que ele seria um homem, ou um comportamento teria que ter comportamentos masculinos, e um exercício da sexualidade que seria heterossexual, direcionado ao outro gênero. Quando nós estamos falando sobre gênero nas ciências sociais, nós estamos rompendo com essa equação e dizendo que não há nada na natureza que determine isso. Essas configurações dessa equação vão depender das sociedades, inclusive como é que o exercício da sexualidade vai acontecer. O Michel Foucault tem três livros muito interessantes, que é de uma coleção chamada História da Sexualidade, em que ele analisa como é que a sexualidade se transformou, ou o exercício da sexualidade se transformou desde a antiguidade até o século XX. Então ele faz uma discussão sobre como a própria ideia do exercício da sexualidade, do modo como a sociedade, principalmente a sociedade francesa, a sociedade inglesa, de aí mais ou menos meados do século XX, como o exercício da sexualidade era pensado naquela época, não era o mesmo de um exercício da sexualidade grega, não era o mesmo de um exercício da sexualidade iraniana, num papel na antiguidade. Então isso é interessante de a gente pensar quando estamos falando sobre gênero. Isso não quer dizer negar algo da natureza. Mas esse algo da natureza, ou seja, esse corpo, a nossa materialidade corporal, ela passa pelo escrutínio da sociedade, ou seja, pela pesquisa intensa da sociedade, pelo olhar classificatório da nossa sociedade. Ele não passa despercebido. Quando a gente nasce e já tem uma pergunta, é menino ou é menina, nós já operamos na nossa linguagem uma forma de classificar esses corpos. Isso significa que esses corpos são pesquisados pela sociedade, passam pela nossa perspectiva cultural, simbólica, tudo isso que faz parte da vida humana na sua forma de conexão e de compreensão do mundo. Então, sem essa compreensão do mundo, o mundo seria um caos. Nós não teríamos uma ordem. O que dá ordem a esse caos é exatamente a nossa cultura, que faz com que a gente se compreenda como humanos e um humano que é par, e não um humano que é diferente de um outro ser ou de uma outra categoria social. Então, o gênero não está dizendo que não existe algo na natureza. Tanto é que eu falei para vocês, existem estudos sobre gênero na biologia. Mas nós estamos pensando nas ciências sociais daquilo que a sociedade produz sobre gênero e não daquilo que supostamente uma natureza produziria. Então, gênero, nesse sentido que eu estou apresentando aqui para vocês, é uma área de conhecimento multidisciplinar que implica numa atitude científica relativista. O que isso significa? Nem sempre existirá uma equivalência ou uma disparidade entre o feminino e o masculino como conhecemos. Ou seja, como eu falei há um tempo atrás, nem sempre vai existir o masculino e o feminino, os significados do masculino e do feminino, como nós estabelecemos em uma outra sociedade. As outras sociedades podem pensar diversamente os seus corpos, podem pensar e alocar esse feminino e o masculino de outras formas. Assim como ao longo da nossa história, não necessariamente vai existir uma igualdade, uma similitude de como pensávamos e de como pensávamos o masculino e o feminino e de como pensamos e conhecemos o feminino e o masculino atualmente. Essa é uma atitude relativista, não relativista no sentido de que tudo vale. Não é isso que está sendo proposto, até porque o conhecimento científico ele tem métodos, ele tem
técnicas, ele tem procedimentos, mas a atitude científica ela é sempre a atitude da dúvida sobre como é que as coisas acontecem. A atitude científica é uma atitude da a atitude científica relativista é uma atitude diferente da atitude dogmática. Essa é a primeira parte, então, que eu gostaria de conversar com vocês sobre relações de gênero, sobre como classificamos o masculino e o feminino, e nós continuaremos essa discussão na próxima aula. Muito obrigada, bom dia!